A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes e também aos amigos do portal da EBD. Nós estamos estudando neste último trimestre de 2022 as lições bíblicas editadas pela CPAD, que traz o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E o comentarista deste último trimestre é o pastor Ezequias Soares. Lição de número 8, datada em 20 de novembro de 2022, traz o título para nós: O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E a nossa leitura diária de sexta-feira se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 11. O Senhor deu pastores à sua igreja, o corpo de Cristo. Vamos para a leitura do texto sagrado. Efésios, capítulo 4 e versículo 11, que nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amados, como aqui temos várias qualidades aqui, que são dadas, para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, não vamos entrar em demérito desse texto. Não vamos aprofundar o comentário sobre esse texto, mas sim o que nós vamos pegar aqui de importante para nós sobre os pastores, Os pastores, como nós bem conhecemos e sabemos, são aqueles que dirigem uma congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Isso é um fato. Então os pastores são aqueles que dirigem uma igreja, que são líderes aí de uma igreja, de vários campos, enfim, e também que cuidam das suas necessidades espirituais. Qual a tarefa, uma das tarefas principais do pastor? Nós aqui destacamos algumas qualificações do pastor, como pastor, e a sua igreja, o corpo de Cristo, que o Senhor deu a eles. A tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, isso é um fato, ensinar corretamente, refutar as heresias, que tantas heresias têm entrado dentro da igreja. É uma obrigação do pastor refutar essas heresias, conforme em Tito capítulo 1, versículo 9 ao 11, que é uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo. Ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local, ou seja, ensinar a palavra de Deus, e exercer a direção da igreja local, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, e também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Ser um exemplo da pureza e da sã doutrina. Olha que responsabilidade. Dar exemplo, da sua pureza e da sã doutrina, conforme Tito capítulo 2, versículo 7 ao 8. E esforçar-se no sentido de que todos os crentes, e todos os crentes permaneçam na graça divina, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 15, 13 e 17, 1 Pedro capítulo 5 e versículo 2. E por último, pastores são ministros que cuidam do rebanho, tendo como modelo Jesus, o bom pastor, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João capítulo 10, versículo 11 ao 16, 1 Pedro 2 e 25, 5 do 2 ao 4. Então aqui nós enaltecemos aqui, elencamos algumas das qualidades do pastorado. Que Deus abençoe os nossos pastores e que Deus levante pastores com essas qualidades que nós acabamos de ler aqui, porque ela está cuidando do corpo de Cristo, que é a igreja, a sua igreja, o corpo de Cristo. Então, ser pastor não é fácil, ser um ministro do Evangelho não é fácil,
mas que eles perseverem, que eles cuidem e que eles ensinem e que exerçam a direção da igreja local com diligência, com vigilância, com prudência, né? Refuta as heresias, como nós falamos aqui, ensina a verdadeira palavra, né? Que seja um exemplo de pureza e da sã doutrina, preservar principalmente a sã doutrina nas igrejas, que precisam ser preservadas, que não podem ser jamais desviadas, porque o que nós preservamos é a sã doutrina. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.